E você é comunicóloga, né? É, sou apaixonada pela comunicação, sou apaixonada pelo meu trabalho aqui na TVI. Mas, assim, no dia a dia, né, eu trabalho na clínica como psicóloga. Você eu gosto muito da psicologia. Escolheu o que dá dinheiro, né? Porque essa nossa aqui... Não. Ô, Raquel... Mas nosso pagamento nem sempre é em dinheiro, Barbosa, sabe? É tanta gratidão que a gente tem pelo retorno quando a gente sai na rua, pelas pessoas que a gente divulga um bom trabalho, que isso não tem preço. Não tem preço. Ô, Raquel, bom dia, né? Inicialmente, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de quê? De insônia. E eu trouxe várias recomendações, várias orientações de como as pessoas podem dormir melhor. Né? Dicas práticas mesmo que as pessoas podem implementar no dia a dia. Porque eu acho que insônia é um dos grandes males da atualidade, pelo menos na clínica, sabe? A maioria dos pacientes que chega, eles se queixam de insônia, mesmo que cheguem por uma depressão, por uma ansiedade, por conta de um processo que está vivendo, uma cirurgia, a insônia está ali presente, né? E eu diria que de tudo que a gente precisa fazer para manter, porque é aquele ditado antigo, mente sã, corpo são. De tudo que a gente precisa fazer, atividade física, boa alimentação, eu colocaria o sono em primeiro lugar. Porque se você não dorme bem, se você não tem uma boa noite de sono, não consegue fazer nada no outro dia você não consegue fazer nada bem. Então, eu acho que o sono é uma coisa sagrada. Ele precisa ser a prioridade na vida de qualquer pessoa. Porque para você ter um bom dia, você tem que ter uma boa noite de sono. E cientificamente falando, né, é no momento que você dorme que se repõe todas as outras coisas. Exato. É um processo mesmo de restauração, consolidação de memórias, consolidação de aprendizado. A criança cresce enquanto ela está dormindo. E, inclusive, tem estudos mostrando que as pessoas que desenvolvem Alzheimer, 10 anos antes elas já tinham insônia. Ou seja, o processo de limpeza, né, que a gente chama assim, um processo de remoção das proteínas, beta-amiloides, remoção de várias coisas que a gente não precisa, ele é feito durante o sono. Então, se a gente não remove, aquilo vai se acumulando. Então, já existem estudos, por exemplo, falando dessa relação entre a insônia, entre não dormir direito e, por exemplo, as doenças degenerativas. Olha a importância do sono para o cérebro. E você pode até ficar 15 dias sem comer, mas sem dormir você não consegue. Você morre. Tem uma hora que você desliga e você morre, para você ver a importância do sono. É isso aí, Raquel. Então, vamos lá, né? A gente já tem algumas noções assim básicas, né? Como obter um sono melhor, né? Agora, é muito assim, de pessoa para pessoa, né? Porque tem gente, por exemplo... tomar muito café, muito termogênico, né, e tal, e consegue dormir bem. Outros tomam uma xícara de café e já não dorme bem, né? É verdade. Então varia muito isso, né, Raquel? Tem essas variações de pessoa para pessoa. E é comum, às vezes, as pessoas chegarem e falar assim, mas eu tomo café à noite e durmo bem. Aí eu digo, mas se você não tomasse café à noite, você dormiria melhor ainda. Porque cafeína é uma substância estimulante. De alguma forma aquela pessoa consegue dormir tomando café à noite, porque o organismo dela já se acostumou e tudo. Mas, de fato, a cafeína, ela é uma substância estimulante. E se a pessoa não tomasse o café, ela dormiria melhor ainda. Mas existem, sim, essas particularidades, né? Pessoas que não podem tomar uma gota de café nem na parte da tarde, porque vai interferir no sono à noite, e gente que consegue tomar uma xícara de café antes de dormir e consegue dormir. Eu sou dessa. Se eu tomar 1 litro de café, eu consigo dormir a noite inteira. Dormir? Sim. Então, se você não tomasse 1 litro de café... dormiria melhor ainda. É verdade. Agora, Raquel, eu sei que você está falando da parte psicológica, da parte neurológica, né? Mas tem outros fatores externos que podem influenciar. Por exemplo, os cílios... talvez não foram feitos com essa finalidade, mas que ajudam, né? Tem pessoas que têm um cílio grande, dormem qualquer hora, fácil, né? Acho que ajuda a pesar o olho, né? Será que isso é crendice ou é verdade? Eu nunca vi isso, assim, cientificamente, falando sobre a relação dos cílios com o sono. Mas pode ser, né? Ajuda a pesar ali a pálpebra. Eu preparei aqui uma lista com uma série de orientações. Vou deixar você falar, então. E eu diria que para a gente poder
dormir bem, a gente precisa acordar bem. O processo para uma noite de sono, ele começa, Barbosa, quando você acorda. Então, quando você acorda, abre a janela, você abre a varanda, vai para o quintal. Tenha esse contato com a luz solar quando você acorda, com a claridade. Isso é muito importante, você ver a luz do sol, você ter esse contato com a claridade, para você mostrar para o seu cérebro que é dia. A gente tem um relógio biológico interno e o nosso cérebro, para ele saber que é noite, ainda mais em tempos como esse, que a noite tem muita claridade, tem muita luminosidade, para o nosso cérebro saber que é noite, ele precisa saber que é dia. Então, ao acordar, tenha contato com a luz do dia. Abra a janela, abra o que você puder, sabe? Vai para a varanda, vai para o quintal, vai para o jardim, mas tenha esse contato com a luminosidade logo para acordar, que é uma forma de você mostrar ali para o seu cérebro, amanheceu. Ele já começa a calcular ali o tempo que ele precisa saber para ver que é noite. Certo. Atividade física, extremamente importante. De preferência pela manhã, porque quando você faz atividade física, você produz adrenalina, você produz cortisol, e a produção desses neurotransmissores, por exemplo, à noite, pode inclusive atrapalhar o sono. Claro que tem aquelas pessoas que conseguem ir para academia, puxar ferro 10 horas da noite e dorme. Mas a regra geral é evitar exercícios físicos intensos à noite, porque isso pode atrapalhar o sono. No entanto, pela manhã ajuda muito. Então, se você puder, faça atividade física e de manhã. Nem que seja uma caminhadazinha na beira-rio, mas a atividade física no período da manhã, ela ajuda muito. Aí você já tem as duas coisas, principalmente se você conseguir fazer essa atividade física ao ar livre. Porque você tem esse contato com a luz solar e, ao mesmo tempo, você tá ali com aquele gasto energético. Evitar sonecas longas durante o dia. Tem gente que precisa daquele cochilinho depois do almoço. Se você consegue dormir 15 minutos até 30 minutos e ficar bem, pode continuar com o seu cochilinho. Mas assim, você dormir 1 hora, 1h30, 2 horas, isso pode atrapalhar o sono durante a noite. Então, evitar aquelas sonecas longas durante o dia. O que acontece é que as pessoas, às vezes, elas não dormem bem à noite e aí elas sentem sono durante o dia. E aí vira um ciclo, né? Aí você não dorme bem à noite porque dorme de dia. Vira um ciclo. Aí ela compensa aquilo de dia e de noite ela tá sem dormir. Sem sono. Vira o ciclo, exatamente. Então, evita sonecas longas durante o dia. Se você tem insônia, tira o soninho da tarde. Viu? Que pode ser que isso te ajude a dormir à noite. Você vai se sentir muito cansado no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Tem uma hora que o corpo acostuma. A gente precisa normalmente de 2 semanas para inserir um novo hábito na nossa vida. E as pessoas não sabem a importância do hábito, Barbosa. Você começa se forçando a fazer uma coisa e daqui a pouco aquilo fica tão fácil que vira uma necessidade. Se você parar, você já sente falta. Vou dar um exemplo. Eu li que era muito saudável, muito importante a gente acordar e tomar um copo de água. E aí eu falei, eu vou tomar água de manhã. Só que como eu não tinha o hábito de tomar água, eu me lembro a primeira vez que eu tentei. Parece que você tá tomando um remédio. Era horrível, a água não descia, dava ânsia de vômito. Pra beber um gole de água foi um sacrifício muito grande. Hoje, se você não tomar... Se eu acordar e se eu não beber água, pra mim, eu sinto sede. Eu acordo com sede. Mas é incrível, sabe? Depois de 1 semana me forçando a tomar... Sabe, um dia eu já não era tão ruim tomar essa água. 15 dias depois eu acordei e falei, vou ter que tomar água. Quando eu pensei, eu tava com a sensação de sede. É isso mesmo. E eu não preciso me forçar, eu não preciso nem lembrar. Tudo é hábito, né? Porque eu acordo, a primeira coisa que eu faço antes de levantar da cama é pegar minha garrafinha de água do lado da cama e tomar. Tudo é hábito. A mesma coisa, eu não consigo tomar café sem açúcar. Eu já estou mudando esse hábito, viu? Você começa diminuindo. Deixa o café um pouquinho mais fraco. E aí, conforme você vai fazendo... Hoje em dia, eu não consigo mais tomar nenhum suco com açúcar. Já acostumou, né? Sabe aquela coisa de... Nossa, eu não consigo, porque eu já me acostumei. E aí a gente fala assim, como é que eu ficava tomando açúcar? Como é que eu ficava, né? Botando 20 colheres de açúcar ali naquele suco. E eu botava muito açúcar.
Mas hoje eu gosto de sentir o gosto da fruta daquele suco que eu tô tomando. Hoje eu gosto de sentir o gosto do café. Eu gosto de sentir o gosto do cacau no chocolate. Mas não é uma coisa que era fácil não, porque eu era uma formiguinha. Eu misturava leite ninho com açúcar em casa, quando eu era criança. É a questão de hábito. Então, gente, tudo que eu tô falando aqui são hábitos. Você tira, às vezes, essa soneca longa da tarde, você vai se sentir cansado 1 dia, 2 dias, 3 dias. Tem uma hora que seu corpo se acostuma. E você deixa de sentir essa necessidade desse sono durante a tarde, que pode estar atrapalhando o seu sono à noite. Tá? Essa questão da luz solar, ela é muito importante quando acorda, mas não só quando acorda, durante o dia. Se você, no lugar do seu trabalho, você puder ter uma janela, deixar essa janela aberta para você estar vendo ali se é dia. As pessoas que trabalham em shopping, elas têm mais propensão à insônia, porque elas não sabem se é dia, se é noite. Elas ficam ali. O organismo não sabe dentro do shopping o tempo todo. O organismo fica, né, o ciclo circadiano, ele fica desregulado. Então, se você puder abrir a persiana do seu escritório, sabe, deixar essa janela aberta e ver essa claridade do dia, para o seu cérebro ter essa referência, isso é importante. É verdade. Ter esse contato com a claridade durante todo o dia. Evitar passar o dia na cama. Tem gente que trabalha na cama, fica o dia todo na cama. É bom que o seu cérebro relacione a cama com o ato de dormir. Eu não vou mentir que eu gosto de uma cama. Chega sábado de tarde pra mim, eu já vou assistir meus filmes, minhas séries. É na cama mesmo. Mas assim, no dia a dia eu evito ficar... mesmo que às vezes eu vou trabalhar, fazer uma coisa ali no notebook, eu evito fazer isso na cama, porque... É bom que o seu cérebro ele pense cama, lugar de dormir, né? Mas eu tô trabalhando na melhoria disso, viu? Domingo também, adoro passar o domingo na cama. E se tiver da cama pra cozinha. E se tiver chovendo, melhor ainda. Nesse tempinho, melhor ainda. Da cama pra cozinha, da cozinha pra cama. Mas assim, eu tenho uma coisa muito positiva, que eu gosto muito de planta, eu gosto muito de jardim. E aqui não dá pra gente cuidar de planta 10 horas da manhã, né? Nesse calor danado de Itabuna. Tem que ser cedo, né? Então, no verão, eu acordo 5 horas, 6 horas da manhã. Que bom. Pra poder mexer nas minhas plantas, sabe? Botar isso, a mão na terra. É terapêutico também, né, Raquel? Nossa, é maravilhoso. Quem gosta de planta sabe o que eu tô falando, sabe? Você enche as unhas de... rapaz. De terra, sente aquele cheiro de terra, arranca os matinhos, faz a mudinha, vê a mudinha crescendo. E eu faço isso sempre no início da manhã, que eu pego essa luz do sol de 6, 7 horas da manhã, que é um sol que não queima muito, né? Aí aproveito ali, faço também minha meditação. É maravilhoso. Então, é uma forma de você começar o dia bem. É você ter um hábito como esse, acordar e cuidar das plantas. Insira alimentos com triptofano. Por exemplo, banana tem triptofano, mel. Sabe aquele leite com mel, gente, que nossa mãe fazia pra gente, quando a gente não tava conseguindo dormir? Aquele copo de leitinho morno com mel. Acho que é bom isso aí, né? Excelente. Mas eu acho a bebida morna. Né, Raquel? Não, porque o leite tem... de mãe. Mas não, o leite tem triptofano. O mel tem triptofano e uma bebida morninha para quentinha também ajuda no relaxamento. Né? Então faz todo sentido. Tem sentido. É a sabedoria popular, o leite com mel. Mas eu acho que também tem isso, porque quando a pessoa estava muito nervosa antigamente, as pessoas pegam água com açúcar. Água com açúcar. Tem sentido, sabia? Tem sentido, mas eu acho que é mais psicológico, né? Porque quando a gente toma um susto, quando a gente passa por uma situação, a gente tem assim uma descarga, né? E o nosso açúcar, ele é todo jogado ali na nossa... A gente precisa de energia, da corrente sanguínea. A gente precisa de energia para lutar, para correr. A gente se prepara, a gente tem reações físicas mesmo. Por isso que a gente fica com aquelas pernas bambas. Né? Aquele copinho de água com açúcar era uma forma de repor essa energia. Então não é só psicológico. Sabedoria popular, viu? Depois de um susto, um copinho de água com açúcar fazia sentido. Não é saudável. Não é saudável, principalmente para quem tem problema. O diabético, mas assim, tem uma certa sabedoria naquele hábito das nossas avós. Mas voltamos aos alimentos com triptofano, né? Leite, você tira suas conclusões com seu médico. Deixa a Raquel sozinha na tela. Banana, mel, abacate também tem triptofano, semente de abóbora, ovo. Então, assim, se você não tiver restrição a esses alimentos, lógico que o diabético não vai ficar fazendo o consumo de mel todos os dias, ver com seu nutricionista, mas a gente tem esses alimentos que contêm triptofano que ajudaria também numa boa noite de sono.
Então, olha, tudo que eu falei aqui são coisas que vocês podem fazer durante o dia. Por isso que eu disse, desde a hora que você acorda até o final do dia, são as escolhas que você vai fazendo. E aí, à noite, finalzinho da tarde, né? Início da noite. Procura finalizar as suas tarefas algumas horas antes de dormir. Não fica trabalhando até tarde, porque isso pode também atrapalhar o seu sono. Então, termina seu trabalho, as coisas que você precisa fazer um pouco mais cedo. Evita as atividades estimulantes perto do horário de dormir, como exercícios intensos, jogos de videogame, programas de TV com notícias de morte. Evita também, sabe aquelas séries assim que são mais pesadas? Sei lá, Walking Dead. Eu parei de assistir o Walking Dead porque eu assistia e ia dormir com aquilo na cabeça, com aquelas cenas. E eu influenciava. Às vezes eu assistia 2, 3 episódios à noite e aí eu ia dormir e parece que o cérebro ainda estava... E eu percebi que estava atrapalhando o meu sono. E aí deixei de assistir o Walking Dead à noite. Passei a assistir só no sábado, no início da tarde. Mas tudo que você perceber que você foi dormir e você não conseguiu desligar daquilo, sabe aquele pensamento veio que você acorda no meio da noite, sonhando com aquilo pode estar atrapalhando no seu sono. Então evita exercícios físicos intensos, jogos de videogame, aqueles que estimulam bastante, né? Que o adolescente fica ali vidrado. E notícias preocupantes, E séries assim, tipo Walking Dead também. Não recomendo que você assista antes de dormir. À noite, evite cafeína, viu, Bárbara? Certo. Evite o álcool. Por quê? Então, o álcool ele traz essa sensação de relaxamento, porque ele realmente é uma droga depressora. Aquela animação do álcool normalmente é no início, depois baixa, e aí ele faz você pegar no sono, mas ele não permite que você atinja o estado do sono profundo e do sono restaurador. Então, o sono, quando você está com álcool na sua corrente sanguínea, ele é um sono de péssima qualidade. De péssima qualidade. Então, ele ajuda a pegar no sono, mas ele não te deixa dormir bem. É um sono... Quem já dormiu depois de beber sabe. É um sono agitado, é um sono exato. E às vezes você quer levantar e não levanta. Então, evite álcool durante a noite, porque ele vai fazer você pegar no sono, mas ele não vai fazer com que ele não vai permitir que você tenha um sono de qualidade, o sono que você precisa, que você atinja todos aqueles estágios ali do sono para acordar com aquela sensação, sabe, de renovação, de restauração. Evitar também alimentos pesados, evitar comer feijoada à noite, né? Alimentos gordurosos, alimentos apimentados, que são estimulantes, condimentados. Eu gosto de comer uma acarajézinha, eu como às vezes até 7 horas. Vou falar igual a Bárbara, né? Não atrapalha meu sono, mas... É bem resolvida, amiga. O acarajé, dorme tranquila. O acarajé. Mas às vezes quando é mais tarde assim, eu já não saio, tipo, como eu saía antes, 9 horas procurando acarajé para comer, já evito, né? Tenta comer só acarajé ali 6, 7 horas. Inclusive, Itabuna, para mim, tem uma falha muito grande que você não encontra acarajé durante o dia. Não tem acarajé durante o dia. Aqui a acarajé raro. Só começa no final da tarde, só tem à noite. E aí eu morava numa cidade que qualquer hora do dia que você chegasse ali na esquina, tinha acarajé. Então eu sou acostumada a comer acarajé de manhã, comer acarajé de tarde. E aqui em Itabuna só tem acarajé lá para 5 horas da tarde, viu? Então vamos, as baianas aí de acarajé, bota mais cedo, me ganha de cliente. Prometo que eu tô lá, comendo acarajé de manhã. Então, faça a última refeição no máximo 2 horas antes de dormir. Evita comer, e aí qualquer alimento, evita comer assim na hora que você for dormir. A não ser um chazinho, um leitinho com mel, mas refeição, 2 horas antes de dormir. E dê preferência sempre para os alimentos leves e os alimentos de fácil digestão. Tem um livro sobre cronobiologia, que é um livro que eu li, assim, maravilhoso, que ele fala que sol se pôs, não é mais hora de você comer. Biologicamente falando mesmo, né? Então, você comeria só até 6 horas da tarde. Hoje, eu como até 6, 7. Em algumas, assim, se eu não tiver tempo, chegar em casa à tarde que eu como. Mas o meu horário de comer é até 7 horas da noite. E melhorou muito o meu sono.
me ajudou a controlar o peso, porque todo mundo sabe que quanto mais a idade chega, mais é difícil controlar o peso, viu, gente? Ser é magra aos 30, aos 40, vira assim, um desafio ser magra. E eu acho que o que fez diferença, assim, tanto no sono como no controle de peso, foi evitar comer à noite. Então, eu como somente até às 19 horas. Tome um banho quente antes de dormir, um banho morno para quente, porque esse banho morno, ele ajuda a relaxar. Evite excesso de luzes artificiais durante a noite, porque essa luminosidade ela vai inibir a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. O nosso cérebro ele precisa desse contraste entre claro e escuro para ele começar a produzir a melatonina, que hoje todo mundo está comprando na farmácia e está tomando, mas tudo que é produzido pelo nosso corpo é melhor, né, do que você ingerir. Então, hoje a gente tem muita luminosidade durante a noite. Evite esse excesso de luminosidade durante a noite. Evite usar o celular, porque além da luz da luz que a tela emite, o celular também é estimulante. Você sai do Facebook, o Gustavo até falou vai ali, pro Instagram, e sai do Instagram. Hoje, rapaz, vai dormir com o celular vai na mão, pro TikTok. tablet, né? Tem gente que deixa notificações, aqueles barulhinhos do celular durante a noite. Gente, não faça isso é um crime. Você está se matando aos poucos. Então, por favor, desative tudo, todas as notificações. Gustavo tá com cara que dorme com o celular. Mas o celular, ele tem esses dois perigos. Eu tô vendo, esses dois perigos. Você dorme, Gustavo, com o celular? São as luzes. Dorme olhando pro celular, né? É do lado aqui, ele fica só puxando assim, a luz do lado. É o tempo todo do lado. E pior não é isso não, que é eu do lado aqui e Maísa do lado de cá. É assim, é o tempo todo. Vamos namorar, gente. Guarda esses celulares e vamos namorar. Que é uma coisa boa também. Opa! Não tá na minha lista. Ontem até o IBGE, né, trouxe mais uma etapa da pesquisa aí da população, né? A população brasileira diminuiu muito, né? Um dos motivos é que, claro, tem mulheres que optaram em não ter filhos, né? Tem mulheres que descobriram que não são mulheres, que são de outro sexo e não quer mais ter filho. E tem mulheres que ficam com o celular, o marido com o celular. Então, esquece de namorar. Né? Esquece de viver. Então está diminuindo a população do Brasil. O Brasil é o país que mais usa celular, viu? Exato. E crianças, as crianças brasileiras, elas estão entre as que mais usam celular. Mas voltando para o adulto, gente, a relação sexual ajuda na produção de serotonina, das endorfinas. Bonita. Então ajuda também, viu? Pegar no sono. O cabelo fica mais bonito, né? A pele. E ajuda no sono. Não tá aqui nessas recomendações, normalmente eu passo para os pacientes. O sexo não tá aqui, mas eu vou trazer aqui para os telespectadores da TVI News, viu? Ô, Raquel, ontem tivemos aí um show, né? E hoje, 8 horas da manhã, ainda tinha gente saindo do show, namorando, não dormiram, né? Essas pessoas vão dormir hoje durante o dia. Se conseguirem. Outras até vão trabalhar, né? E à noite é que elas vão pro show de novo. Aí só vão dormir aí domingo o dia todo, né? Porque hoje e amanhã ainda tem muito show. Então, como é que essas pessoas vão estabelecer o retorno normal do sono? Acho que só 3 dias depois, né? O sono que você dorme durante o dia, ele não tem a mesma qualidade do sono noturno. Você não consegue compensar uma noite de sono perdida dormindo durante o dia. Lógico que fazer isso de vez em quando, né? No Itapedo, no carnaval, depois você consegue ajustar. Mas isso não pode ser uma rotina na sua vida, de trocar a noite pelo dia. Porque o sono do dia não tem a mesma qualidade do sono da noite. E até a janela, olha como é importante, até a janela de sono. Se você tiver que escolher entre dormir de 10 horas da noite e 2 horas da manhã, eu tô falando de 4 horas de sono, de 10 da noite a 2 da manhã, e tiver que escolher dormir de 2 da manhã a 6 horas da manhã, também tô falando de 4 horas de sono. Escolha a primeira janela. É melhor? É a melhor. Porque já não tem a claridade, né? E ela vai te trazer um sono de mais qualidade. Biologicamente é o melhor horário para você descansar. Então, se você perde essa janela de sono, o sono que vem depois ele não tem a mesma qualidade. Então, tenta dormir cedo. Nem que você acorde 4 da manhã, 3 da manhã. Pronto.
Não, tu acorda, vai fazer alguma coisa. Mas é difícil você fazer alguma coisa. Você quer ficar mais na cama, quer dormir mais. Eu assisto documentário quando eu acordo assim, tipo, cedo demais para cuidar das Aliás, plantas. eu já fico com a televisão ligada. Eu assisto um documentário. Eu durmo com a televisão ligada. Já é uma que coisa não errada. A claridade, né? A claridade e o som. A claridade e o som. Né? E aí, às vezes, também, a dificuldade também não falando de você, das pessoas em lidar com seus próprios pensamentos. Né? Porque é uma forma de você ficar ligado ali no que a televisão está dizendo e você não fica escutando aquilo ali que seus pensamentos têm para lhe dizer. É verdade. Mas não é bom dormir com a televisão ligada, tanto pela claridade quanto pelo barulho. Então, o celular tem esses dois malefícios. A luz e também porque é estimulante, você roda um pouquinho mais. Instagram, só mais uma foto, só mais um vídeo. E vai passando e você perde a noção do tempo. Todo mundo sabe que isso é verdade. Não é porque eu estou falando, não. A gente perde a noção do tempo. Se você usar celular como despertador, todo mundo faz isso, né? Deixa ele assim, dentro da gaveta do criado mudo, fecha a gaveta, você vai ouvir ele tocando de manhã do mesmo jeito, mas evita deixar ele na cama com a luz para cima. Bota sempre a tela para baixo para aquelas acendidas que ele dá com a notificação. Não despertar. Celular eu deixo bem distante. Às vezes eu deixo até no carro, na garagem, nem levo para casa. Certíssimo, Barbosa. Não gosto. Certíssimo. O meu eu uso como despertador. Mas, normalmente eu acordo antes dele, mas tem aquele horário lá de, se não acordou sozinho, acorde de qualquer jeito. Mas eu boto na gaveta e fecho a gaveta. E ele não apita. Meu celular, eu acho que ele não sabe o que é toque desde quando eu comprei. Então, ele é eternamente no silencioso. Né? Às vezes até as pessoas que ligam para mim ficam chateadas. Mas é que eu não vejo mesmo tocar, porque fica no silencioso, não fica perto de mim. E eu não boto nenhuma notificação para aparecer na tela. Nenhuma. Eu falo assim, na TV eu não posso estar com o celular tocando. Na clínica com o paciente também eu não posso estar com o celular tocando. E quando eu estou em casa descansando, eu também não quero o celular tocando. Também não. Então, mande mensagem. Depois eu vejo as mensagens. Que eu vejo e respondo, né? Cada coisa é no seu tempo, sem agonia. Doutora Raquel, eu vou pedir voltamos aqui com a doutora Raquel Rocha. Falando sobre insônia. Vamos lá. Pra gente também não viver no mundo da utopia, porque vez ou outra a gente precisa olhar o celular à noite. Troca aí a barra aí, por favor. Uma mensagem importante, né? Uma mensagem de um familiar ou alguma coisa que você lembra, que você tem que mandar uma mensagem importante. Então, inevitavelmente, a gente olha para o celular à noite. Mas o que eu recomendo? Quase todos os aparelhos, ele tem uma função chamada modo noturno. Nessa função, quando você ativa o modo noturno, ele vai trocar o espectro da luz branca para uma luz amarelada. Então, faça isso. Menos densa, né? Exato. Configure seu celular, porque a luz branca, ela confunde seu cérebro, ela dá essa ideia de que é dia. E essa luz amarelada, não. É uma luz que seu cérebro, ele não confunde com a luz do sol. Então, troque a luz do seu celular, coloca no modo noturno e você tem como não fazer isso somente na hora que você vai usar. Você já deixa seu celular programado. Então, por exemplo, o meu celular, após as 20 horas, ele automaticamente entra no modo noturno. Então, se eu tiver que olhar alguma mensagem depois das 8 da noite, ele vai estar com a tela amarelinha, as letras vão ficar amareladinhas, e aí não vai atrapalhar, não vai confundir meu cérebro de que é dia. Então, veja no seu celular, procure e ative o modo noturno. E aí você configura o horário, se você quer ativar ele automaticamente às 19 horas, às 20, às 21 horas, porque inevitavelmente a gente vai precisar olhar o celular à noite. Então essa é uma estratégia, né? Pra gente olhar o celular sem ter esse prejuízo. Ler o livro. A leitura é uma forma de relaxar. Sabe quando a pessoa fala, eu vou ler o livro, me dá sono? A leitura, de fato, ela ajuda a relaxar o cérebro, então é um ótimo hábito para você ter à noite, desligar a televisão e pegar um livro para ler, tá? E assim, se você fizer isso toda noite, quando você pegar o livro, você não vai conseguir nem ler uma página, porque seu cérebro já, pegou o livro, já é hora de dormir. É como se você criasse ali um ritual do sono, uma rotina do sono, né? Certo. A gente até faz isso com a criança, com o bebê, tem o ritual do sono, as coisas que o passo a passo que você faz com o bebê para ele entender que é hora de dormir. Mesma coisa o adulto. Então, se você criar o hábito de ler antes de dormir, quando você pegar o livro, o soninho já vai
Já vai chegar. Então, ó, cria o hábito. Toma o seu leitinho morno, o seu chazinho, toma um banhozinho, pega o livro, pronto. Já deu todos os recados pro seu cérebro. Já tem a receita certinha para acabar com sua insônia. Já deu todos os recados. Se tiver preocupado em esquecer alguma coisa, sabe quando você deita e você fala, não posso esquecer, amanhã eu tenho que ligar pro médico para marcar aquela consulta, amanhã eu tenho que responder fulano, amanhã eu tenho que chamar tal pessoa. Aí você não dorme. Tá? Aí você não dorme. Ó, levanta, anota, pega um caderninho e anota, deixa um caderninho do lado da sua cama, ou anota no bloco de notas do celular, né, com a luz amarelada. Porque depois que você anota, você não fica mais com aquela preocupação de esquecer porque está anotado. Então, levanta e anota. É melhor do que você ficar a noite toda com o seu cérebro te lembrando daquele compromisso. Você anota e esquece. Coisas excelentes para você acalmar sua mente. Exercícios respiratórios, meditação, quem consegue meditar, algumas posturas do yoga, ajuda muito, 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 muito. Eu resolvi um problema que eu tinha de insônia crônica de uma vida inteira com a prática de yoga. Não é a minha receita que vai dar certo para todo mundo. Mas assim, eu tenho testemunha de que ajuda muito mesmo. Preste atenção na temperatura do ambiente. Tem um estudo americano que afirma que para você ter uma boa noite de sono tranquila, a temperatura do ambiente tem que estar entre 15 e 20 graus. Aqui em Itabuna só com ar-condicionado para a gente conseguir. Temperatura ideal entre 15 e 20 graus, você vê o que você consegue fazer, né? Pano molhado, para tentar chegar perto dessa temperatura. O ritual do sono, né? Aquelas coisas que você vai fazer para o seu cérebro entender que é hora de dormir. Seu quarto, se você puder, gente, isso não é caro não. Normalmente as lâmpadas de fluorescente, de LED, são lâmpadas brancas. Procura uma lâmpada de luz amarela. Ela vai consumir a mesma quantidade de energia, mas evite luz branca no quarto. Compra uma lâmpadazinha amarela. É muito assim, é mais comum no supermercado, normalmente você acha as brancas, mas vai numa loja de material de construção elétrico, e fala, olha, eu quero uma lâmpada de LED amarela, tá? Até 2.700 Kelvin. Para você ter essa luzinha amarela que também não vai ter essa coisa da luz branca no seu quarto. E também, se você puder, assim, cozinha, a gente recomenda uma luz neutra ou uma luz mais branca, mas a sala, quarto, usa a luz mais amarelada. É até mais bonita, viu, gente? É verdade. Né? Então, lâmpada amarela no quarto em vez de luz branca. Roupas confortáveis para dormir. Gente, roupa limpinha é tão bom. Ó, se eu pudesse, eu trocava o lençol da minha cama todo dia. A coisa que eu mais amo no mundo é dormir em lençol limpo. Ó, todo dia eu não consigo não, mas no mínimo 2 vezes por semana eu troco. Porque, assim, eu percebo... As mulheres são aficionadas por isso, né? Gente, a melhor coisa do mundo é você dormir no lençol com que você acabou de trocar. Maravilhoso. Cheirosinho, né? E a fronha também. O que eu gosto mesmo é de lençol macio, né? Liso, macio. Áspero não, mas liso. Aquele que tem muitos fios, né? E limpo. Egípcio, né? É limpo. Ui, que chique, Barbosinha. Você. Fios egípcios. Claro, acima de 200 Mas tem fios. coisa que a gente merece, né? Tem conforto, né? Principalmente na hora de dormir. Na hora de dormir que a gente merece. Um bom colchão, um bom travesseiro, um bom lençol. Então, você fala, trabalho tanto, né? Eu trabalho tanto, eu mereço. Compra aí, passa, divida aqui do cartão esse lençol caro. Você tá falando aí, né? Que dormir é a melhor coisa pro corpo, né? Não, melhor gastar com um lençol de qualidade do que com remédio. Se esse lençol vai te ajudar a ter uma boa noite de sono. Exatamente. Melhor do que um tarja preta. Agora, os travesseiros é que a gente ultimamente não consegue, assim, por mais caro que você compre, nas melhores lojas, mas não está prestando. De repente você vira e mexe, acorda com toxicol. Aí eles são baixos demais, você compra 2, aí fica alto demais. É complicado. Eu tenho dificuldade com travesseiro, eu compro pela internet. Quem está fabricando isso não sabe o que é isso, não. Eu também acho, eu tenho essa dificuldade com o travesseiro. Mas é isso. Então, tenta dormir sempre com maior conforto, sabe? Lençol limpinho, usa sempre uma camisola, um pijama limpinho, pra você não dormir com a coisa grudenta no corpo, aquele né? pé preto. Gente, Principalmente no frio, amigo. Pelo amor de Deus, se não tomou banho, ficou andando descalço, lava o pé na hora de dormir. E uma coisa boa, eu sei que quem não tem ar-condicionado vai ter dificuldade em fazer isso, mas é aquecer os pés, usar uma meia antes de dormir.
passa um creminho. Porque aqui a extremidade do corpo... Pois é, pés, sente mais frio. Fica mais gelado. Eu posso estar sem casaco, agora meu pé tem que estar aquecido. Tanto é que eu uso até pouca sandália, eu uso normalmente sapato, fechado. Eu gosto dos meus pés quentinhos e só durmo de meia, de janeiro a janeiro. Eu durmo de meia. Gente, então a meia ajuda muito. Pele, não é pé preto, sujeira debaixo do pé. Debaixo do pé. É pé sujo. Pode explicar, viu, dona Bárbara? Por favor. Então é isso. Roupa bem confortável, evitar roupa que vai dificultar seu movimento. Sabe quando você vai dormir, a roupa fica enganchando? Rapaz, é horrível, né? Meninas, usem aquela camisa... Até se ficar uma dobrinha assim na camisa, incomoda. Aquela camisolinha sexy, de renda, de alcinha, usa pra namorar. Terminou de namorar, bota sua camisolinha de algodão confortável. E vai na fé que dá bota tudo certo. seu pijama e dorme. Dorme assim, o mais confortável possível. Porque saber, aquelas camisolas são desconfortáveis. São muito desconfortáveis. São, sim. Né? São É apertada, sexy, sei lá. Tem que ser uma coisa assim, folgada, né, doutora? Exato. Tem que ser uma coisa folgada, de algodão, de algodão, folgadinha, molinha, assim. aquela malha, sabe aquela malhinha assim, bem molinha? Sabe o que é que eu gosto de verdade? Nada. Não usar nada. Os homens em geral. É melhor, fica mais à vontade. Quem consegue dormir bem, né? É índio, É índio. Durma da forma mais confortável que você puder. Se for pelada, se for confortável pra você, indicou você entende? Se você conseguir, não tiver medo do inferno, não tiver ouvido isso da sua avó, eu sua vida não toda. Gosto, não. Eu fico ouvindo a voz da minha avó. Raquel? Incomoda, né? Não é isso, você sabe que não faz sentido nenhum. Mas é o que a gente natural, chama, fica no inconsciente, essas coisas que você vai ouvindo muito. E as mulheres, principalmente, né? As mulheres, aqui no Brasil, a gente só tem, 5 gerações de 100 anos, né? O Brasil tem 500 anos. Exato. Então, os costumes passaram de bisavô, tataravô, para avô, para avó. E as mulheres no Brasil são muito reprimidas, vêm com muita informação, muita, né? Verdade. E isso está já no sangue, já. As mulheres já nascem hoje com essa coisa que já vem de mãe, de filha, de avó, de bisavó. Mas é isso mesmo. E não é só isso que a Raquel falou, não, são muitas outras coisas, né? Na minha adolescência, a menina da cidade que a moça que as pessoas sabiam que tinham tido relação sexual, eram moças faladas. Ou seja, eu tô falando de 20 e poucos anos atrás. Um adágio popular, né? As pessoas diziam o seguinte, quando eu era criança, eu ouvia o seguinte, que a moça que teve relação sexual não era mais moça. Não era mais moça. Né? Tava perdida. Exato. Rapaz, é tanta fala, tanta gente, eu fico pensando, meu Deus, esses 20 e poucos anos atrás, tinha aquela coisa assim, Raquel não anda com fulana, não. Porque ela não é mais Porque moça. fulana não é mais moça. Hoje as meninas de 14 anos levam o namorado pra dentro de casa. Pra dentro de casa, que eu também sou contra 14 anos, gente, por favor, né? Raquel? Mas era uma coisa assim, essa coisa da virgindade, da pureza. Isso era um tabu, né? E todas as novelas, se você pegar até 2 décadas atrás, a personagem principal, a moça, era sempre virgem. Ela só perdia a virgindade com aquele que era o par romântico dela. Pode pegar qualquer novela. As novelas modernas, passando no Rio de Janeiro, quando mostrava aquela mocinha lá, eu sou virgem. Então, assim, isso estava entranhado. A gente está falando, gente, de 20 anos atrás. E outra coisa, até para o homem era ruim. Era uma tremenda responsabilidade quando ele pegava uma menina virgem, né? Porque tinha aquela coisa, não, agora você vai ter que casar. Agora vai ter que casar, Tirou a pureza da menina, e aí tinha mulher que até mentia, né? Para dizer que era. E... O tempo foi embora. O tempo foi embora. Isso aí foi uma fase realmente, né, complicada. E graças a Deus isso tá mudando, né? Que o valor de uma moça não é mais medido pelo seu ímã. Estou finalizando, então. Cria esse ambiente propício para dormir, quarto totalmente escuro, Barbosa. Desliga tudo, sabe? E se você não consegue escurecer totalmente o quarto, porque às vezes meu ar-condicionado mesmo, a temperatura dele é um número que é grande e aí acaba trazendo a luzinha. Então quem não tem cortina blackout, sabe aquelas máscaras, gente? Sim, que aquelas máscaras são maravilhosas. Aquela que antigamente só as madames usavam. Hoje em dia qualquer loja dessas aí de variedades da rua, você compra uma máscara dessa por R$8. R$10, compre uma máscara dessa, porque quando você botou, apaga tudo. Eu mesmo só durmo com essa máscara. Eu e as meninas.
Lá em casa, só o marido que não usa, que o homem não gosta, né, de usar essas coisas. Então, ambiente totalmente escuro. Se você não conseguir esse ambiente totalmente escuro, compre uma máscara daquela e use. Antes de dormir, de acordo com a sua crença religiosa, não estou falando de religião A ou B, mas se você puder se conectar, sabe, na sua espiritualidade, fazer uma oração, também ajuda muito, viu? Fazer uma oração antes de dormir, de acordo com sua fé. Não estou aqui fazendo... Você falou até de leitura, né? Se você não tiver um livro bom para que lhe interessa ler, pega a Bíblia. Pega a Bíblia, lê um versículo da Bíblia. Bom. E aqui, por último, muito importante, mantenha regularidade. Sabe aquela música de Renato Russo? Disciplina é liberdade. Faz todo sentido, gente. Tenta ir para a cama todos os dias, no mesmo horário, e acordar no mesmo horário. E essa disciplina, essa regularidade é muito, muito importante. Então, todos os dias você vai, deita ali, 9h30 da noite, todos os dias, 6 horas da manhã, mesmo se tiver com sono, você acorda. Isso vai ser fundamental para você organizar o seu ritmo biológico, o seu ciclo circadiano. Bom, falamos de tudo aqui, né, gente? Ainda bem, viu? Ô, Raquel, você sabe que tudo na vida é disciplina, né, rapaz? Disciplina. Tudo. Se você quiser emagrecer, tem que ter disciplina. Se você quiser viver bem, tem que ter disciplina. Se quiser aprender uma coisa, tem que ser disciplina. Se quiser ser bom no seu trabalho, tem que ter disciplina. Exato, tudo na vida é disciplina. Raquel, muito obrigado mais uma vez, né, por você ter vindo hoje embelezar aqui nosso programa e trazer conteúdo interessante pra gente, né, na sua área. E semana que vem, vamos falar de quê aí? A gente pode falar de cinema. Eu trouxe aquele filme que eu lhe falei, Raiz, muito bom, filme antigo. Mas sabe que você tá com saudade daquele filme, assim? Com muita porrada. Muito bom. É com uma boa história, aquele filme que você fica torcendo. Viu? Eu tinha trazido hoje, mas eu falo dele semana que vem. Dica de série também algum assunto da psicologia que possa melhorar a sua qualidade de vida. Maravilha. Okay.